pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Economia. Bom, hoje, né, fazia um pouquinho de tempo que a gente não se via, que a gente não se falava, né? Essa pandemia acabou nos afastando um pouquinho. Mas temos outros recursos, né, para nos falarmos. E hoje, então, eu vou conversar com o professor Julierme. O professor Julierme, ele é doutor pela Exalc e ele é um grande especialista nessa área que nós vamos tratar hoje, que é a parte de agronegócios, né? Ele é membro da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, ou seja, SOBER, que é extremamente importante dentro da nossa economia. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Laís. É sempre bom falar de um tema que eu sou fã, que é o agronegócio brasileiro. Ah, que bom, professor. Bom, pessoal, hoje, então, o motivo de eu ter chamado aqui o professor Julierme para falar com a gente é a respeito dessa alta que está tendo nas commodities. Na verdade, professor Julierme, eu confesso que eu estou acompanhando mais a alta do preço da soja. Eu não sei se as outras commodities estão seguindo essa mesma alta, né? Hoje mesmo eu estava vendo que a cotação estava já em quase 110 reais a saca da soja, né? Eu acho que eu nunca imaginei, e acredito também que muitos agricultores e pessoas interessadas nessa área nunca imaginaram que o preço da saca da soja ia chegar a um valor tão alto assim, né? Então, assim, a agricultura brasileira, ela segue um ciclo de crescimento, né? O Brasil vai atingir esse ano a marca de 250 milhões de toneladas. Se a gente pensar na soja, 120 milhões de toneladas, então a soja é o carro-chefe aí da agricultura no momento. Então, tivemos um crescimento da produção de 5%, de uma forma bem simplista, né? Se a gente desagregar, 3% desse crescimento foi decorrente do aumento de área e 2% decorrente do aumento de produtividade. Em termos de produtividade, esse ano, se a gente olhar TSM, que é a temperatura de superfície do mar, nós temos um período de fase neutra. Então, se a gente considerar lá o Enos, que é o El Niño Oscilação Sul, não tem nem El Niño nem Laninha. Então, esse perfil climático dessa safra retomou aí a produtividade dos patamares históricos, então não tivemos grandes problemas com quebra de safra, né? Diferente dos Estados Unidos, que teve alguns problemas lá. E aí, com produtividade normal, um pequeno incremento na área plantada, produção recorde, o Brasil tem comercializado muita soja. Então, o Brasil exportou até o momento, quando eu falo assim, até o momento, fechar o primeiro semestre do ano. Uhum. Então, a gente exportou 61 milhões de toneladas de soja, que é bastante coisa, né? Se a gente comparar com o ano passado, o ciclo anterior, no mesmo período, havia sido exportado 43,7 milhões de toneladas. Então, o cenário, o Brasil ingressando de maneira muito acelerada, né? Aumentando o seu share aí no mercado internacional de soja. Se a expectativa se confirmar, a gente vai exportar 80 milhões de toneladas nesse ciclo produtivo, né? Então, são várias estimativas, né? Pessimista, neutra, otimista. Então, eu estou pegando uma estimativa neutra aí, né? Então, que é bem fácil de atingir, 80 milhões, o Brasil vai se tornar, assim, o maior produtor e exportador de soja. Nossa. O Paraná, por exemplo, era para exportar 10 milhões, a gente queria exportar 10 milhões, né? Tem um monte de notícias aí, chegar nessa marca histórica. No primeiro semestre, fechou em 9,2, então vai chegar nos 10 milhões esse ciclo produtivo, né? Não foi agora, mas até o final aí chega. E aí é muito acima dos 5,8 milhões de toneladas do ciclo passado. Então, grande crescimento de exportação paranaense também. Eu vou falar de algumas características primeiro, para depois explicar os fatores, né? Então, a primeira característica é produção, recorde, exportação, recorde. E ritmo de exportação, recorde também. Então, se a gente pegar, por exemplo, dados do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, né? Agropecuária, de modo geral, a gente comercializou 75,5% da safra atual. No Paraná deve estar acima de 70% também, se a gente olhar os dados do DERAL.
E é interessante que, além de ser uma comercialização muito acelerada, né, um percentual recorde, né, tá acima da média dos últimos 5 anos, nós também estamos comercializando muito a safra 2020-21. Então, no primeiro semestre, fechou aí com 20,3% de comercialização da safra seguinte, né? Então, o que a gente chama de vendas antecipadas. Então, é um cenário que os agricultores estão reconhecendo como uma janela de oportunidade, né? Então, comercializar a safra agora e a safra seguinte, né? Por causa de uma série de fatores, né? Em que pese a comercialização, ela se deu nos meses de março, abril até maio, né? E em junho desacelerou, aí já começa a ter o fator cambial, que a gente vai falar um pouquinho dele mais à frente. A taxa de câmbio apreciou 7,28% entre maio e junho, né? E aí isso fez com que o ritmo aquecido de comercialização, né? 3/4 já tinha sido comercializado e agora a comercialização começou a ficar um pouquinho mais lenta, decorrente do fator cambial. Mas a comercialização antecipada mantém-se aquecida. Então, a safra seguinte continua sendo negociada porque o preço da bolsa está adequado ainda, a Bolsa de Chicago. Né? Falando de preço, né? Na Bolsa de Chicago, o que é natural agora é o que a gente chama de um efeito sazonal. Então, você tem a safra, né? No pico da safra é uma grande oferta de produto, os preços tendem a cair. Né? E depois, na entre-safra, os preços tendem a subir. Então, esse é o chamado comportamento sazonal ao longo do ano. É um comportamento natural. Conforme a disponibilidade de produto no mercado, o preço cai ou sobe. Então, é natural que na boca da safra, é um termo bastante usado no mercado, o preço venha a começar a cair. Né? Então, e aconteceu isso. Né? Se a gente pegar o preço médio do mês de junho, fechou junho a 867 cents por bushel, que é um patamar elevado, não é um patamar histórico, chegou a 1.500 cents por bushel, né? Se você olhar para a crise lá de 2000, que a gente chamou de boom das commodities, lá 2008, 2011 ali, mas assim, é um patamar bastante elevado, né? Acima dos preços mínimos lá dos Estados Unidos, que seriam 650 cents por bushel. Então ele caiu de 867 para 841. Né? É uma queda pequena, se for comparar com a série histórica, mas manteve-se 5% acima do ano passado. Então é sempre importante fazer essa comparação. Né? Você tem o comportamento entre os meses e o comportamento entre o ciclo anterior. Então a gente está com preços, com patamares levemente acima do ano anterior. Né? Somado um patamar adequado na Bolsa, um razoável na Bolsa. Né? Uma taxa de câmbio aumentando. Né? Então teve uma grande desvalorização cambial. Né? E prêmios pagos no porto mais elevados, a gente já vai falar dos prêmios daqui para frente, a gente tem médias históricas aí no mês de maio, de 90, passando de R$100 agora no período recente. Né? Isso é muito acima do ano anterior, que era R$68. Né? Então, você vê, o ano passado, no mesmo período, o dólar estava na casa de 3,85, né, quando eles cultivaram a safra anterior, né? E aí, agora, nós temos um dólar bem acima. Né? Então, esse grande incremento do preço aí tem um fator cambial importante, tem um fator de prêmio de exportação importante, tem um fator de demanda chinesa importante. Né? Então, a gente vai falar desses 3 principais fatores aí que explicam o atual contexto e mudam um pouquinho o cenário para o mercado, o cenário prospectivo para o mercado da soja nos próximos anos. Então, estimativa de continuar aumentando o preço da soja? Então, como eu falei, né, é uma janela de oportunidades, né? Então, assim, a safra 2019, 2020, ela já foi boa. 3/4 já foi comercializado a um dólar elevado e parte da safra 2020-21 já foi comercializada. Né? Então, os agricultores estão aproveitando essa janela de oportunidade. Né? Nas próximas safras, não deve ser nesses patamares. Né? Então, isso acontece uma vez a cada X anos lá. Né? Dado esse ambiente de adversidades, tem uma série de fatores. Né? Uma depreciação cambial assim não era vista há muito tempo no Brasil, fruto de uma mudança na política de juros, fruto da mudança do ambiente externo. Né? E na commodity são vários fatores positivos. Né? Um dos fatores é a forte demanda chinesa, que denota uma mudança do posicionamento da China como player nesse mercado internacional. Então, só para mostrar alguns números, né?
a pandemia na China, ela foi descasada dos outros países. Então, quando eles estavam fortes, lá a pandemia estava causando os principais danos e problemas, que a gente sabe que são vários, enormes, né? É um grande problema a nível mundial aí, né? É indiscutível as mazelas dessa pandemia. Não querendo entrar no grau de ser mais ou menos ruim para quem quer que seja, a ideia é falar só desse descasamento, né? Enquanto eles estavam tendo o problema da pandemia, a gente estava terminando nosso ciclo produtivo. Quando a China começou a retomar as atividades, a gente já tinha colhido a nossa safra, né? Então a pandemia não desestruturou nossas cadeias produtivas, né? O pico da pandemia está ocorrendo agora com 3/4 da safra comercializada. Não quer dizer que não foi difícil comercializar essa safra, foi um trabalho hercúleo para que não houvesse desabastecimento e nem desestruturação de nenhuma cadeia produtiva. Mas o fato é que eles começaram a comprar mais soja. A estratégia deles é aumentar o estoque de passagem. Então, o estoque de passagem é o que fica de uma safra para outra. Então, eles estão comprando soja e, segundo os dados do SDA, se as estimativas se confirmarem, eles vão passar de um estoque de passagem de 19,4 para 27,3 milhões de toneladas. Né? Então, é 1/4 da demanda deles. Isso é um estoque elevado, isso tende a afetar os preços no futuro. Né? Se a gente olhar os últimos 10 anos, a China nunca teve estoques acima de 20. Imagine 27 milhões de toneladas. Então, estratégia comercial deles é ter estoque. Né? Eles querem manter um crescimento elevado, e a segurança alimentar é uma variável-chave. Então, eles estão indo por essa via, aumentar os estoques. Né? Não é um preço absurdo na Bolsa de Chicago, né? Um preço alto, mas não é absurdo, então a estratégia deles é aumentar os estoques. Para aumentar os estoques, eles estão importando muito. Então, eles passaram uma importação de 82 para 96 milhões de toneladas, né? Praticamente dobrando as importações desde 2010. Então, se a gente olhar para 2010, estava na casa dos 50 milhões, eles estão chegando na casa dos 100 milhões, né? Então, a China está se mantendo e se reforçando a sua posição de maior player importador. O Brasil destina mais de 60% da soja para a China, né? Então está criando uma certa dependência comercial da China, né, que tem seus fatores positivos e negativos. Por outro lado, as exportações dos Estados Unidos, que também é um grande exportador, passaram de 47 para 44 milhões de toneladas, né? Uma leve queda. Então, quem que está aproveitando esse novo posicionamento da China no mercado internacional? O Brasil. Né? E a gente tem que considerar que está tendo uma guerra cambial, tem todas aquelas problemas entre Estados Unidos e China, então eles estão mais retraídos no comércio com a China. Então o Brasil está aproveitando essa janela e se configurando como o maior exportador. Né? Em que pese vai haver uma maior dependência da China, isso é irrefutável. Né? Então, a mudança do posicionamento da China para aumentar os seus estoques fez com que ela fosse ávida na compra de soja. Né? Então, juntou-se a fome com a vontade de comer. O Brasil quer exportar muito porque o ambiente está favorável e a China quer importar muito porque, para ela, a segurança alimentar é importante. Né? Então, por isso que eu falo, casou os dois interesses aí. Aliado a um câmbio favorável, né? Se a gente pensar nos produtores rurais, eles plantaram a safra pegando o dólar médio aí do quarto trimestre, né, de 2019. Estava 3,85 a 4 aí no máximo. Quando eles colheram, o dólar estava 5,19, 5,20, né? E aí, no pico da comercialização, 5,47, pegando a média da última semana de cada trimestre. Uhum. Então, o ganho cambial é muito elevado. Então, forte demanda da China, né, ganho cambial que remunera, porque se você tiver o dólar elevado na época de plantar é ruim, porque os insumos, grande parte deles são importados, aumentam, ainda não foi o caso, então a gente plantou um dólar mais baixo do que está vendendo agora. E na o terceiro tripé aí, né, a terceira perna aí seriam prêmios positivos, né? Então, no porto, os navios pagam a demurrage, que é uma taxa de estadia, né, para garantir a posição na fila. Esse ano não teve aquele problema histórico de filas de caminhão, então foi, de certo modo, administrado, mas você teve filas de navio do outro lado. Né? E essa fila de navio fez com que o prêmio de exportação aumentasse. Né? Então, como que a gente traz o preço lá da Bolsa de Chicago, que é o preço internacional da soja, para o mercado doméstico? A gente pega lá o preço em dólares por bushel, converte para moeda nacional,
coloca ali taxa de câmbio, algumas taxinhas portuárias e o prêmio de exportação. Então, se esse prêmio de exportação for elevado, ele contribui para que o mercado interno aumente seu preço, né? Então, também foi mais um valor que contribuiu para preços mais remuneratórios no mercado doméstico. Então, você teve 3 fatores favoráveis que fizeram com que a comercialização, né, fosse intensa, principalmente até o mês de maio. Sim. Para os períodos seguintes, né, vamos ter mais recursos para o setor agrícola. O plano safra que foi aprovado agora, 236,3 bilhões, não se viu um aumento de mais de 5% fazia já alguns anos. Então, o governo está apoiando, está reconhecendo a importância da agricultura, da agropecuária em momentos de crise, né, que ela responde por superávitos primários da balança comercial e torna uma crise que é dramática, um pouquinho menos dramática, né? Uhum. A China vai ter mais estoques, né? Então, segundo a FAO, se você tem um estoque que a gente chama de stock to use, né, acima de 15%, isso exerce uma pressão baixista sobre os preços, né? Então, se a gente pegar uma demanda chinesa de 100 milhões, ela tem um estoque de 27, então, para as próximas safras, né, a negociação, a comercialização com a China não vai ser nesses moldes. Né? Então, e outra coisa, o clima também vai mudar, né? Segundo a TCM, é fase neutra. A temperatura do oceano está esfriando, então, possivelmente, vamos ter um laninha. Laninha geralmente não é bom para nós aqui do sul do país. E aí tem que ver se esse laninha é fraco ou forte, né? Então, tem que considerar essa questão climática, cambial, né? É claro que, passado a pandemia, vai ter uma reestruturação da nossa política cambial também, né? Essa maxi desvalorização que a gente teve não é saudável para a economia continuar assim, né? Então, assim, é um momento de oportunidade, os produtores estão comercializando a safra atual e a safra futura, porque eles sabem que esse cenário não vai se repetir no próximo ciclo. Sim, legal. Professor, e as outras commodities, né, tirando o soja, também está tendo essa mesma valorização, né, esse aumento no preço também está tendo? Ou basicamente o que está melhor agora é a soja? Como eu falei, né, a soja é o nosso carro-chefe. No Brasil, a gente tem um modelo de produção que a gente chama de sucessão de culturas, né? Então, de certo modo, os agricultores abandonaram o receituário da rotação de cultura para fazer uma sucessão de cultura, né? O Brasil tem a possibilidade de ter 2, em algumas regiões até 3 safras por ano. Então, o binômio soja-milho domina a produção agrícola em grande parte do território nacional, né? Então, assim como a soja, o milho também, o Brasil tem ganhando espaço na exportação de milho, né? Tem ganhado espaço na exportação de aves, né? Frango está batendo recordes também. A dependência do trigo ainda é notória, né? O Brasil importa muito trigo. E esse ano, excepcionalmente, o açúcar está sendo exportado em grande volume, né? Então, o setor sucro energético, que seria álcool, açúcar e energia, né, a partir do bagaço da cana, ele tem saiu de uma crise dramática, né, por conta do contingenciamento do preço da gasolina há uns 3, 4 anos atrás, e esse setor está se reorganizando, né? Então, o novo baque do setor foi a galera consumir menos etanol, né? Mas eles conseguem mudar a matriz, então produz-se mais açúcar, né? A Índia, que é um produtor de cana-de-açúcar e açúcar, teve sérios problemas, e o Brasil aproveitou para ocupar esse gap também, exportando mais açúcar no mercado internacional, né? Os preços não estão tão remuneratórios do açúcar, mas é uma saída para o setor, né? Porque se está tendo menos consumo de etanol, vou virar a chavinha, vamos produzir mais açúcar e desafogar o mercado doméstico, né? Então, esse setor está crescendo via setor externo. Que legal. Professor, para finalizar, nós podemos dizer que talvez o nosso PIB, que nós estamos tendo projeções de grande queda no PIB devido à pandemia, né? A atividade econômica, de certa forma, ela está bem, digamos assim, parada, né? Devido à pandemia, empresas, fábricas, enfim. Será que com será que o setor agrícola, que
já tem que já é grande componente, né, na verdade, do nosso PIB, que sempre puxa o nosso PIB para cima, vai contribuir para que nosso PIB não tenha uma grande redução esse ano? No caso, as estimativas do governo, há uma certa relutância para aceitar o BAC, né? Se a gente pegar lá em janeiro, né, vamos crescer a 3%. Né? Demorou-se um tempo para aceitar que não ia crescer isso. Né? Aí veio outro relatório, vamos cair 2%. E aí veio um relatório do FMI que falou que o Brasil ia cair a mais de 5%, né? 6, 6,5%, enfim, não tem um consenso, né? Mas aí é como se as estatísticas brasileiras fossem aceitando. Os órgãos internacionais vão falando o tamanho do problema e a gente vai aceitando o tamanho do tombo. Né? Então, as estimativas têm andado nessa linha, né? Demora-se para aceitar o tamanho do baque, né? Que pode ser 7 ou até mais, né? Dependendo, né? Temos achatamento da curva e a gente não sabe até quando que os efeitos mais danosos da pandemia vão se esvair, vão terminar. Né? Então, assim, quanto mais tempo a gente tiver restrições no setor de serviços, maior vai ser a queda do PIB. Sim. O setor agropecuário, de forma geral, né, a produção de alimentos, né, que hoje em dia fala-se muito mais em produção de alimentos, segurança alimentar, do que, de fato, agronegócio, agricultura familiar e tal. Né? Então, a produção de alimentos, produção de comida, no Brasil, ela afeta muito mais a balança comercial do que o PIB em si. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar a agricultura, é uma pequena parcela do PIB. Né? O agronegócio, como um todo, o setor industrial da agricultura, né? O setor de tecnologia da agricultura, daria 1/4 do PIB. Né? Só que se você tem uma pandemia, não está vendendo máquinas. Né? O efeito multiplicador é muito pequeno. Né? Então, a contribuição em termos de PIB é muito pequena. Né? Então, se a gente tiver uma retomada do investimento, né, que o Brasil vem mostrando quedas da indústria há muito tempo, né? Então, se a gente investir na agricultura 4.0, retomar esses investimentos, né, isso pode gerar efeitos, um ciclo virtuoso lá na frente. Né? Então, agora, no período de pandemia, o efeito positivo do Brasil aumentar a produção, aumentar a exportação, amortecer um pouquinho essa política cambial e criar um colchão de divisas aí para amortecer a crise. Né? Todos os outros efeitos benéficos, né, do ciclo virtuoso, efeitos multiplicadores, eles estão praticamente anulados, né? Porque a indústria está parada, o mercado de serviços não está contratando, né? O recurso está sendo gasto para custeio, tem pouco investimento no setor agrícola, né? A adoção de novas tecnologias foi deixada mais para frente, né? Então ninguém está trocando de máquina, ninguém está colocando GPS, nem nada desse sentido. Então tem essa característica, né? O agronegócio, o setor rural, está fazendo a parte dele, né? Mas a parte dele, perto de todo o problema que a economia está vivendo, é muito pequeno. A gente não pode esperar muito mais além disso, né? Do que um melhor posicionamento do Brasil no comércio internacional, né? Ganho do espaço no mercado em importantes commodities, né? Mas o que é importante, que seria agregar valor em cadeias produtivas, a gente não pode pensar nisso agora. Né? A preocupação está em não desestruturar as cadeias produtivas que existem. Né? Então, é um grande desafio. O setor tem se mostrado resiliente, né? Ele tem se adaptado a uma série de fatores que poderiam ser limitantes, né, do crescimento desse setor. Né? Então, ele é um setor muito resiliente, é um setor que não parou. Né? E não parou e também não foi fonte de propagação de doença. Né? Então, o produtor rural lá, ele está lá no campo, lá isolado, pouco contato. Né? Os produtores rurais que eu conheço, eles têm tomado cuidado de não ficar vindo muito para a cidade e tal, para que a atividade produtiva funcione, para que as cadeias continuem organizadas e para que a comida chegue na mesa de todo mundo. Né? Legal, professor. Professor, muito obrigada pelas suas contribuições, foi extremamente esclarecedor e é extremamente importante entender, né, o que está acontecendo, de certa forma, nessa nossa parte da economia, e que, querendo ou não, é extremamente, realmente importante para nós, né, como economistas, e para quem também não é economista, entender essa parte da nossa economia, que é o agronegócio e tudo que está por trás disso, né, porque quando a gente viu, por exemplo, essa questão
do aumento da saca da soja, muitas pessoas vieram me perguntar e muitas pessoas acharam que realmente só estava ligado ao fator do câmbio, né? E aí, com seus esclarecimentos, nós vimos que o câmbio é uma parte dele, mas não é o todo, né? Que tem muitas outras questões por trás disso, né, professor? Beleza, novamente agradeço pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigada, professora, obrigada, alunos, e não esqueçam, pessoal, de curtir aí a nossa página, dar um like e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos vídeos do canal Café com Economia. Um grande abraço e até a próxima!